Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Reações Brasil, mais uma vez, um vídeo novo aqui pra vocês. Galera, hoje nós vamos falar sobre o penúltimo episódio de X-Men 97. Infelizmente eu estou muito atrasado, né? Já estamos aí com o último episódio e ainda eu estou aqui no penúltimo. Eu não consegui dar conta, infelizmente, mas pra não deixar passar, primeiro eu vou fazer esse vídeo, oitavo episódio, tá? Não vou fazer com as reações, vou fazer os comentários direto do que aconteceu no episódio, pra gente não deixar passar em branco, que a gente nunca deixa a série pela metade aqui, tá? E obviamente que lá pra sexta-feira, talvez sábado, saia o último episódio com os comentários também, tá? Pra gente não deixar passar, não ficar em branco, tá bom? Então é isso, vamos lá, que durante as minhas falas eu vou deixar a imagem do episódio, das partes mais importantes, porque, cara, que episódio fantástico, eu gostei demais, foi muito legal, trouxe uma carga dramática muito forte em relação a todos os acontecimentos aqui, e a gente vai comentar agora sobre todos eles. Pessoal, e esse último episódio nós iremos tratar sobre quem? O Gambit, que a gente viu aí aparecendo nas partes finais de algum episódio, e dessa vez ele aparece aqui de forma literal. Então tudo começa com a vampira tendo sonhos, pesadelos com o Gambit, porque na verdade ele já estava invadindo a mente dela. E aqui a gente vai descobrir que o Apocalipse entrou no Gambit, porque o Apocalipse precisa de ficar mudando de corpo, não é verdade? E a gente viu a X-Factor na direção ali, na liderança do Cable, eles acham o cadáver do Apocalipse e algumas cartas do Gambit, dando a entender já que então o Apocalipse usando o corpo do Gambit. E um momento de descontração da corporação criada pelo Professor Xavier, eles ali jogando a carta e tal, e a vampira ainda com aquele sonho em mente, o perímetro é invadido, né? E a gente descobre que na verdade é o Cable chegando para levar justamente a novidade de que o Apocalipse provavelmente estaria usando o corpo do Gambit, justamente porque eles encontram a carcaça do Apocalipse e as cartas do Gambit. Então nesse momento ele vai até lá, juntamente com o X-Men e atrás do Apocalipse. E o objetivo do Cable é matar o Apocalipse, ou seja, o Gambit. Porque agora eles descobrem que o Gambit está de volta, tá? De forma milagrosa e inesperada. E a gente vê uma treta ali, né? Porque o Ciclope, ele quer conversar com o Cable, juntamente com a Jean Grey, porque o Cable desde sempre sabia que eles foram para a realidade onde o Cable estava quando ele era criança, e mesmo assim ele ocultou aquelas coisas justamente para não alterar a linha do tempo. Mas o Cable, ele não quer conversar sobre isso, ele não quer dar o braço a torcer. E quando a vampira recebe das mãos da Jubileu as cartas do Gambit, aí pronto, que ela fica desesperada, né, por encontrar o Gambit. Mas até então ainda há uma dúvida para eles, se o Apocalipse estaria usando o corpo do Gambit. Se isso tivesse acontecido, que aconteceu, o Gambit estaria com a alma corrompida, né, com o corpo corrompido também. Por mais que o objetivo do Cable era matar o Apocalipse, ou seja, o Gambit, o objetivo da Corporação X ali é resgatar a alma do Gambit e não matar ele, resgatar a alma dele da corrupção do Apocalipse, porque para eles, né, principalmente para X-Factor, o Gambit estava vivo, ele conseguiu ressuscitar com parte do poder do Apocalipse e havia matado o Apocalipse. Essa era a ideia deles, porque a alma do Gambit foi corrompida justamente pelo próprio poder do Apocalipse. E obviamente, né, a vampira até fala com o Noturno que ela tem muito medo do que isso significaria, né? O Gambit retornando à vida corrompido pelo Apocalipse. Então eles reconstroem o cérebro e o professor vai procurar o Gambit através do cérebro, né? Só que ali o Gambit aparece e meio que ataca o professor. Então o objetivo deles agora é ir atrás do Gambit, né? Até porque ele já deu as cartas, porque ele sabe que os X-Men está com a vampira e o objetivo dele é encontrar a vampira. Então o Gambit, ele arma um encontro com seus amigos bandidos antigos, né? Principalmente ali na direção da Belladonna. E ele ali deturpa também a alma deles, né? Pra eles virarem capanga do Gambit. Ele até fala que o demônio tirou ele da cova. Ele tá falando do Apocalipse, né? Que o Apocalipse trouxe ele à vida. E ele até fala pros seus amigos antigos ali, né? Que a morte é evolução e transforma o mundo. Olha que doideira. Enquanto isso, o
Ciclope e a Jean Grey conseguem conversar com o Cable e o Ciclope declara que o objetivo deles, na verdade, é serem uma família. E nisso, os capangas do Gambit atacam a nave dos X-Men, né, com a X-Force, vamos dizer assim. São duas equipes, né, querendo ou não. E ali acontece uma luta, um problema. E no meio dessa luta, a vampira consegue se encontrar com Gambit, né? E ela fica totalmente surpresa por ver ele vivo, porém ele tá ali modificado, né? Com um lado meio sombrio. E ela fica mais surpresa ainda quando ela toca nele, né? Porque o objetivo dela é ajudar ele e não acontece nada. O poder dela não interfere nele, porque agora ele está transformado. Enquanto isso, ele toca nela, ela fica desacordada, o Noturno vai tentar atacar ele e ele também desacorda o Noturno e rapta, né, os dois. Enquanto isso, a nave dos X-Men começam a cair e fica Psylocke, Jean Grey e o Cable tentando segurar a nave para ela não explodir, vamos dizer assim. E nisso a gente vê a Tempestade mobilizando os X-Men que ficaram na mansão, que a gente sabe que parte dos X-Men, como o Wolverine, o Morpho, o Forge e ela mesma, eles ficaram lá na mansão cuidando dos alunos, né? Ela então mobiliza os demais, né, da equipe dos X-Men para irem lá lutar com eles, até porque eles viram as notícias da queda da equipe do professor. Então a vampira acorda em uma mansão, o Noturno tá como um mordomo, né? E ela fala que, na verdade, eles estavam atrás do Gambit, não para lutar nem para matar ele, mas para salvar. E ela até fala com ele que não sabe se estava aliviada ou com medo de toda aquela situação. Até porque ela sente que não é o Gambit puro ali, você tá ligado? Ele tá totalmente modificado, ele tá sombrio. Então ele começa a contar uma história que o Apocalipse também no passado teve um amor que era uma sacerdotisa e ela recebe parte do poder dele, só que ela trai ele, porque na verdade ela queria se vingar dele e pelo que ele fez com o povo dela. Mas antes ela havia recebido uma relíquia que tornou ela com um poder supremo de, basicamente, quase uma imortalidade. E ele queria essa relíquia para também trazer imortalidade para a vampira. Para o quê? Para os dois ficarem juntos para sempre. E ele diz que ela é a Ex-Eterna, chamada de Ex-Eterna. Então ela traria o poder de eternidade para a vampira. Então o Gambit arma uma cerimônia tipo de casamento e nessa cerimônia eles invocam a Ex-Eterna, né? Ela até aparece lá dizendo que estava tirando ela do sossego. E para dar o papo reto, né? Depois de toda a explicação, ele falou assim: olha, essa relíquia que tá aí, que você tá escondendo, eu quero ela. Aí ela fala: não, eu tive com um demônio do Apocalipse e eu consegui isso. Aí ele falou: tá, mas eu agora sou tipo o sucessor dele, eu quero isso daí. E ele simplesmente mata ela e toma a relíquia dela. E quando ele vai colocar a relíquia na vampira, chega os X-Men e com a equipe que estava na mansão, todo mundo junto para lutar contra ele e os seus capangas. E acontece uma mega luta. E é claro que o Noturno tá do lado do Gambit, né? Porque ele tá ali ainda dominado pelo aquele poder. Mas mesmo assim, o Gambit, no meio daquela luta, consegue enfiar a relíquia daquele poder no peito da vampira. E ela até cai desacordada, né? Só que aí o professor Xavier invade a mente do Gambit. Ele entra na mente dele. E o professor chama daquilo de Batalha da Mente. E ele diz que ali ele iria lutar e venceria o Gambit, né? Ele falou que usaria um poder igual a Jean usou a Fênix para libertar o Gambit daquela prisão. E simplesmente os dois começam a lutar ali. Uma luta iradíssima. E no meio desse caos ali, né? O professor começa a tentar expelir aquele poder do Gambit e simplesmente quem aparece? O Apocalipse. Então a gente vê que sim, o Apocalipse está fundido com o Gambit. Por isso que ele estava com aquele aspecto negro, sombrio. E ele aparece ali com a mão, né, pedindo socorro pro professor Xavier. E o professor tentando libertar ele daquela escravidão do Apocalipse. Só que mesmo assim o Apocalipse começa a sugar o Gambit novamente, né? Fundir com ele novamente. E ele até fala com o professor: eu sempre sobrevivo. Olha que doideira. Mas nisso aparece quem? A vampira ali, para ajudar a puxar e a resgatar o Gambit daquele poder do Apocalipse. E no meio dessa batalha mental ali entre Apocalipse, Gambit, professor e vampira, o Cable simplesmente quer tentar matar Gambit.
porque ele sabe que o Apocalipse está ali dentro e ele não tira a missão da cabeça de matar o Apocalipse. E todo mundo ali vai contra ele e ele não aceita isso. E aí acontece uma briga entre eles, você tá ligado? Porque ele quer matar o Gambit, mas a equipe quer salvar o Gambit. Então, quando a vampira ajuda a libertar o Gambit daquela parte sombria do Apocalipse, ele fica restaurado, porém desacordado, né? E o Gambit e o Cable não mata ele, né? Até porque a equipe tá ali em volta, protegendo ele. E todo mundo vai embora, porque o professor Xavier diz que eles deveriam de deixar aquele local, e o Cable fica sozinho ali com a Psylocke e com o Arcanjo. Já na mansão, o Fera fala que ele tá ali, ele tá vivo, mas a atividade neural dele ainda é estranha. E o professor até fala que nesse estado o Apocalipse pode tomar conta dele de uma vez por toda. E acabando já o final do episódio, a gente vê, né, a equipe fragmentada do Cable, né, justamente com a Psylocke e o Arcanjo, dizendo que eles estavam sozinhos e eles vão fazer o que agora? Só os três. A Jubileu, o Roberto não estão mais com ele. Os X-Men não estão mais com ele. Quem aparece? A X-Factor. Você tá ligado? Com a Doutora Cooper. Ou seja, se você precisa de uma equipe, precisa de pessoas para te ajudar e contra os X-Men, nós estamos aqui. Então a Doutora Cooper ali aparece para se unir com o Cable para que eles possam ir contra os X-Men. Era o que ela precisava, era o gatilho que ela precisava, você tá ligado? Então esse episódio foi um episódio de conflitos e de muita doideira, cara. Eu gostei demais. Eles até então estão conseguindo libertar e resgatar o Gambit, né? Estranho ele voltar à vida assim, mas na verdade ele volta à vida pelo poder do Apocalipse. E agora eles estão tentando desvincular o Gambit do poder do Apocalipse, né? Então a gente vai ver no último episódio como isso vai se dar e como vai ser esse conflito entre X-Men, X-Force e X-Factor. Você tá ligado? Que luta é essa? E ainda tem um Apocalipse, né? O que vão fazer com o Apocalipse? Vão conseguir matar ele? Vai ficar para uma próxima temporada? Nós iremos saber já já, porque o episódio já tá aí e a gente vai tá aqui comentando no canal também. Então eu peço já para vocês, inscreva-se no canal, tá? Já curta, compartilha, deixa as notificações ativadas para quando eu lançar o último episódio aqui, vocês possam acompanhar comigo. Deixa nos comentários o que vocês acharam, o que vocês não gostaram, o que vocês gostaram, e também se eu deixei passar algum detalhe, deixa aqui também para fortalecer na história e no nosso entendimento do que tá acontecendo no episódio, beleza? E é isso, pessoal, eu agradeço vocês que estiveram aqui comigo, tá? Por mais que eu esteja atrasado, fora de time, me perdoem, mas eu tô tentando fazer o que eu posso, beleza? E é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o próximo vídeo. Fui!